Boa tarde a todos, bem-vindos ao CAEM Brasil 2020. Lembrando que o CAEM Brasil 2020 este ano vai até 30 de setembro e a gente está trabalhando com novos conteúdos, novos convidados, para você, congressista, ter mais valor ainda na sua inscrição do CAEM Brasil 2020. E hoje a gente está com o nosso querido colega Fábio Batista, né, que vai fazer aqui uma apresentação, né, de como medir o impacto da gestão do conhecimento. O Fábio, né, é um grande colega, acho que é conhecido aí pela maioria de vocês, mas nunca é demais a gente fazer a apresentação dele aqui, né? O Fábio Ferreira Batista, né, ele é consultor, pesquisador, professor e autor de livros, né? Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e é consultor representante no Brasil da NOCO, Consultoria em Gestão do Conhecimento. Fábio, bola está contigo, sucesso aí na apresentação, muito em nome da SBGC e nossos associados, eu agradeço aí a sua atenção. O que travou, Fábio? Eu estou te ouvindo bem, Fábio, que é o Limonge. Está me ouvindo bem? A sua imagem parece que está travada. Aborda a gestão do conhecimento com esse enfoque, o enfoque de gerar resultados, aumentar a eficiência, a eficácia, a efetividade, melhorar o desempenho organizacional. Então, é um tema que eu, pessoalmente, me interesso muito há bastante tempo, creio que é um tema importante, né? Nós estamos vendo aí, hoje em dia, e eu acho super interessante isso, vários eventos onde aparece temas como transformação digital e gestão do conhecimento, desaprender e gestão do conhecimento, né? E um tema que não pode faltar é gestão do conhecimento e desempenho, né? Gestão do conhecimento e impacto no desempenho organizacional. Eu queria propor a você, Fernando, um pequeno exercício antes da gente começar, pode ser? Claro, Fábio, fica à vontade. Eu vou fazer uma pergunta e eu vou pedir que os participantes respondam no chat. E aí você vai ler as respostas para nós, pode ser? Com certeza. Pode contar comigo. A primeira pergunta, já que nós estamos falando sobre como avaliar o impacto da gestão do conhecimento nas organizações, eu queria que cada pessoa colocasse aí no chat, respondesse essa questão, tá? A gestão do conhecimento a implementação da gestão do conhecimento é eficaz na organização quando pontinhos. Aí você vai completar esses pontinhos no chat, pode ser? A implementação da gestão do conhecimento é eficaz na organização quando pontinhos. Aí você vai completar esses pontinhos. Ok? Alguns segundos a mais aí, para a gente poder... Ok? Já temos respostas, Fernando? Está chegando algumas aqui. Vanessa está dizendo quando consegue engajar os empregados. Desculpe. Vanessa Antunes está dizendo quando consegue engajar os empregados. Okay. O Márcio de Araújo está dizendo é eficaz quando as pessoas se sentem seguras no processo de construção das soluções. Ok, muito bem. Mais alguém? O Fábio Correia, quando é possível mensurar seus resultados, mesmo diante da dificuldade desse feito. Muito bom, excelente resposta. Muito bem. Uma segunda pergunta agora. A implementação da gestão do conhecimento na organização não é eficaz quando... pontinhos.
Vamos lá, pessoal. A implementação da GC não é eficaz quando... Ó, a Amanda está dizendo aqui, ó, quando não tem apoio das lideranças. Ok. João Alves Sobrinho, quando não tem o apoio da alta direção. Olha aí, coincidindo, né? Uhum. O Muito Luiz bem. Augusto de Lira, quando possui um fim em si mesma, não agregando valor à atividade finalística da instituição. Boa, Luiz. Muito boa resposta, excelente. Muito bem, eu queria agradecer aí as respostas, todas elas muito boas, né? Por que eu fiz essas duas perguntas? Porque me parece que é fundamental a gente avaliar se a gestão do conhecimento, se a implementação da gestão do conhecimento está sendo eficaz ou não nas nossas organizações. Porque se a resposta for não, nós temos que descobrir o que está acontecendo de errado, né? Para a gente poder corrigir. E se ela estiver sendo eficaz, é interessante a gente também documentar e disseminar para que as pessoas na organização saibam disso e que novos projetos de gestão do conhecimento sejam implementados também de maneira eficaz na nossa organização. Eu vou começar compartilhando com vocês o caso de uma empresa muito conhecida, uma empresa multinacional do setor farmacêutico, a Hoffmann-La Roche. E eu vou compartilhar o caso da Hoffmann-La Roche por meio de um podcast, que é o episódio mais recente do meu podcast, Gestão do Conhecimento Simplificada. São 8 minutinhos, eu vou abrir aqui para a gente poder ouvir, ok? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão do Conhecimento Simplificada. Meu nome é Fábio Ferreira Batista e hoje vou procurar responder a pergunta: como medir o impacto da gestão do conhecimento nas organizações? Para responder esta pergunta, vou contar o caso da empresa farmacêutica Hoffmann-La Roche. A Hoffmann-La Roche é uma empresa farmacêutica criada por Fritz Hoffmann-La Roche em 1896 e sua sede é na cidade de Basel, Suíça. Mais conhecida por Roche, atua em todos os segmentos e linhas de saúde, medicina e outros produtos tais como vitaminas, minerais, cosméticos para pele e cabelos, além de exames e diagnósticos. É conhecida também por desenvolver medicamentos para pacientes com doenças graves, como AIDS e câncer. A empresa comercializa seus produtos em 150 países. No Brasil, a matriz é localizada na cidade de São Paulo. Já o Parque Industrial é no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e o centro de distribuição está situado na cidade de Anápolis, Goiás. Quando Patricia Seaman foi nomeada diretora de gestão do conhecimento da Hoffmann-La Roche em julho de 1993, a empresa enfrentava 3 problemas que afetavam diretamente sua lucratividade. O primeiro era o tempo médio de elaboração dos dossiês de novos medicamentos, que era muito longo. Chegava a levar 18 meses. O segundo era o tempo médio de aprovação desses medicamentos, 36 meses. Em função do tempo que levava para que um novo medicamento entrasse no mercado, a empresa deixava de faturar $1 milhão norte-americanos por dia. A doutora Seaman e sua equipe perceberam que a gestão do conhecimento poderia ajudar a resolver esses problemas e, assim, melhorar o desempenho organizacional. A empresa poderia aumentar a sua lucratividade se conseguisse reduzir o tempo médio de aprovação de novos medicamentos em, por exemplo, 3 meses ou 90 dias. Caso a Hoffmann-La Roche, como a Hoffmann-La Roche poderia ganhar $1 milhão por dia com o lançamento de um novo medicamento, e tendo em vista que havia 30 drogas em desenvolvimento, o ganho que a empresa previu inicialmente com a redução do prazo de aprovação de novos medicamentos junto ao FDA, que é o Food and Drug Administration, a Anvisa dos Estados Unidos, em 90 dias,
era de 2 bilhões e 700 milhões de dólares, ou seja, 30 medicamentos vezes $1 milhão, vezes 90 dias de redução do prazo de aprovação. Como veremos adiante, a empresa acabou lucrando muito mais, porque a redução do tempo médio de aprovação de novos medicamentos foi bem maior, embora a Roche não tenha divulgado o valor total lucrado no final. A doutora Patrícia Seaman e a equipe de gestão do conhecimento entenderam que o principal insumo do processo de aprovação de novos medicamentos era o conhecimento. Perceberam também que os clientes do processo eram os funcionários da agência reguladora, o FDA, e que a necessidade básica deles era informação sobre os novos medicamentos. Finalmente, eles concluíram que o processo de elaboração de dossiês dos novos medicamentos era ineficaz. Os dossiês eram muito volumosos e misturavam informação relevante, por exemplo, possíveis efeitos colaterais, com informações pouco importantes, frequência que os funcionários lavavam as jaulas dos animais utilizados nos testes. A equipe de gestão do conhecimento implementou as várias iniciativas. A primeira foi capturar o conhecimento de ex-funcionários da agência reguladora, US Food and Drug Administration, sobre como elaborar os dossiês de novos medicamentos. Eles descobriram que o FDA buscava respostas para 3 perguntas básicas. O medicamento é seguro? Ele funciona? O produto é eficaz? A segunda iniciativa foi identificar os requisitos de agências reguladoras de 20 países onde a Roche atuava para a aprovação de novas drogas. A terceira ação foi reunir em um único repositório o conhecimento essencial sobre como elaborar dossiês e obter a aprovação de novos medicamentos em vários países. Esta base de conhecimento continha respostas para as perguntas consideradas importantes pelas agências reguladoras. A quarta iniciativa foi o mapa do conhecimento, que tinha as seguintes características: indicava os usuários que precisavam acessar conhecimento, mostrava onde o conhecimento podia ser encontrado, identificava tanto o conhecimento tácito, que está na cabeça das pessoas, como o conhecimento explícito, conteúdo de documentos, incluía as páginas amarelas, isto é, um diretório com informações sobre quem são e onde trabalham os detentores do conhecimento essencial da organização, inclusive para a elaboração dos dossiês de novos medicamentos, e 5, era composto por 2 elementos, a árvore de questões e os links de conhecimento. O ponto de partida para a construção do mapa foi o guia de elaboração dos dossiês de novos medicamentos, que havia sido preparado com a ajuda dos ex-funcionários da agência reguladora. Esse guia orienta as pessoas a responder as 3 perguntas básicas sobre o novo medicamento. Com base nelas, o mapa responde outras questões. Por exemplo, relacionada à questão "o medicamento é seguro?", encontram-se as seguintes perguntas: com que dosagem é seguro? Há efeitos colaterais para o paciente? Pode haver efeitos sobre os descendentes do paciente? Para cada pergunta, o mapa apontava também aonde poderia ser encontrada informações mais detalhadas. Em outras palavras, o mapa detalhava o conhecimento necessário para conseguir a aprovação do novo medicamento e onde encontrar esse conhecimento. Finalmente, o mapa tinha os links de conhecimento, que indicava com quem e em que momento uma pessoa ou grupo deveria compartilhar conhecimento. O mapa tornou-se um instrumento importante na empresa porque inclui as páginas amarelas, a descrição do processo de elaboração dos dossiês dos novos medicamentos e o repositório de melhores práticas. Era um instrumento de gestão do conhecimento que a organização precisava. Com o uso do mapa do conhecimento, a Roche reduziu o prazo de elaboração dos dossiês de novos medicamentos de 18 meses para 3 meses, ou 90 dias. E o prazo médio de aprovação dos novos produtos pela agência reguladora caiu de 3 anos para 9 meses. Portanto, obteve um resultado bem melhor do que aquele previsto inicialmente. As iniciativas de gestão do conhecimento trouxeram também outros benefícios. Aproximadamente 3.000 funcionários passaram a utilizar o mapa. Ampliou-se a visão desses colaboradores sobre o processo de elaboração dos dossiês e a respeito da importância da participação de cada um deles. Aumentou a satisfação das pessoas na medida em que elas se sentiram valorizadas por sua inserção
como importantes fontes de conhecimento nas páginas amarelas da empresa. Resumo da história. Implemente iniciativas de gestão do conhecimento para resolver problemas relevantes e específicos da organização onde você trabalha. Faça um exercício. Reúna a equipe de gestão do conhecimento e converse com eles por onde começar a implementação de gestão do conhecimento. Lembre-se que, para que a gestão do conhecimento se torne relevante na organização, é preciso que as iniciativas ajudem a resolver problemas relevantes e específicos relacionados a lacunas de conhecimento. Muito bem. Esse caso da empresa La Roche mostra, então, que é fundamental para a gente poder medir o impacto da gestão do conhecimento no momento de planejar e implementar a gestão do conhecimento, a gente planejar e implementar a gestão do conhecimento com foco em resultados. Aí vai ficar muito mais fácil avaliar o impacto da gestão do conhecimento na organização. Eu vou compartilhar com vocês agora uma apresentação PowerPoint, onde eu vou destrinchar um pouco esse caso da Hoffmann-La Roche. Nós vamos ver passo a passo o que eles fizeram para, de fato, terem condições de avaliar o impacto da gestão do conhecimento e concluir que, de fato, a implementação da gestão do conhecimento foi eficaz na empresa. Ok? Todos estão vendo? Muito bem. Vamos, então, destrinchar um pouquinho esse caso da Hoffmann-La Roche. Primeiro, eu queria explicar por que eu escolhi esse caso do Hoffmann-La Roche. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, o caso da Agência Nacional de Aviação Civil, mais especificamente da Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro, que foi um caso que eu me envolvi pessoalmente. Poderia citar casos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, poderia citar casos de empresas que são clientes nossas da NOCO, mas eu escolhi esse caso porque esse caso é um caso que data de 1993, ou seja, dos primórdios da gestão do conhecimento. Eu queria destacar que a relação entre conhecimento e desempenho e a implementação da gestão do conhecimento para melhorar o desempenho organizacional é uma coisa que está presente desde o início, desde os primórdios da gestão do conhecimento. Quer dizer, não é nada novo. Embora esteja presente na gestão do conhecimento como disciplina desde o início, o que eu observo é que muitas vezes isso se perde nas organizações. As organizações falam em implementação de práticas de gestão do conhecimento, as mais diversas, mas não associam as práticas de gestão do conhecimento, muitas vezes, a problemas específicos, a necessidades específicas e não associam a melhoria do desempenho organizacional. Bom, então, vocês ouviram aí o caso da Hoffmann-La Roche. Aproveito para convidar todos para se inscrever lá no podcast Gestão do Conhecimento Simplificada. O objetivo desse podcast é compartilhar, respondendo perguntas do dia a dia, com respostas bem diretas, bem objetivas. Fique à vontade também para enviar seus comentários sobre os episódios. Muito bem. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que a relação entre conhecimento e desempenho organizacional é fundamental para entender o conceito de gestão do conhecimento. Ou seja, nós precisamos entender que o conhecimento está diretamente ligado ao desempenho. Eu vou mostrar agora uma figura que ilustra bem isso. Ou seja, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais conhecimento a organização tem, e quanto mais ela usa esse conhecimento, melhor vai ser o seu desempenho. Isso aconteceu com a Hoffmann-La Roche. Na medida em que a empresa adquiriu conhecimento junto aos ex-funcionários da FDA, da Anvisa americana, sobre como elaborar dossiês, e começaram a usar esse conhecimento, eles conseguiram melhorar o seu desempenho organizacional. Eles reduziram o tempo médio de elaboração dos dossiês e reduziram também o tempo médio de aprovação pelo FDA dos novos medicamentos. Então, há uma relação muito clara entre conhecimento e desempenho. Quanto mais conhecimento a organização tem, quanto mais conhecimento a organização adquire, quanto mais eficaz é esse conhecimento e quanto mais esse conhecimento é usado, vai melhorar o desempenho organizacional. Por outro lado, nós devemos também aprender com o nosso desempenho.
Na medida em que nós aprendemos, na medida em que nós executamos atividades de processo, na medida em que nós aprendemos na execução de projetos, isso vai ampliar o nosso conhecimento e esse conhecimento sendo utilizado vai melhorar o nosso desempenho. Então, existem aqui dois ciclos que eu queria destacar. O primeiro ciclo é o ciclo de melhoria contínua do conhecimento. A gestão do conhecimento ajuda a organização neste ciclo de melhoria contínua do conhecimento, ou seja, a organização deve ser uma organização de aprendizagem em que ela vai constantemente aprender e adquirir novos conhecimentos. O ciclo melhoria de conhecimento sobre os processos de trabalho, sobre as atividades essenciais da organização. Um outro ciclo é o ciclo contínuo de melhoria do desempenho. A gestão do conhecimento ajuda a fechar esses dois ciclos, o ciclo de melhoria contínua do conhecimento, adquirindo cada vez mais conhecimento mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, mais inovador para gerar desempenho. E o outro ciclo é o ciclo de melhoria contínua do desempenho. Se a gente só olha para o conhecimento e esquece do desempenho, a gente está implementando gestão do conhecimento de uma maneira incompleta. Como é que eu sei que uma organização está implementando gestão do conhecimento de uma maneira incompleta? É quando ela coloca o foco só nas práticas de gestão do conhecimento. Práticas voltadas para identificar conhecimento, para compartilhar conhecimento, para capturar, documentar e armazenar conhecimento, mas esquece a parte do desempenho, não olha para a parte do desempenho. Outro aspecto importante, outro fato importante que eu quero destacar é que a primeira causa da ineficácia na implementação da gestão do conhecimento nas organizações é a falta de foco em necessidades, problemas e objetivos organizacionais. Então, é fundamental para que a gestão do conhecimento seja eficaz, seja eficiente, seja efetiva nas nossas organizações, que o ponto de partida seja a identificação de um problema específico, de uma necessidade específica, de um objetivo organizacional específico, em que a gestão do conhecimento vai ser implementada como um meio para alcançar esse objetivo organizacional, para resolver esse problema, para atender essa necessidade. Uma dos participantes respondeu dessa forma, e eu concordo em gênero, número, grau, gestão do conhecimento não pode nem deve ser vista como um fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar os objetivos organizacionais, para resolver os problemas e atender às necessidades. Quando isso ocorre, ela passa, de fato, a ter um impacto na organização e ela passa a ser vista como algo relevante para a organização. Muito bem. Agora eu vou apresentar para vocês 10 passos para implementar a gestão do conhecimento e para medir o impacto da gestão do conhecimento na organização. Extraindo do caso da Hoffmann-La Roche, esses passos que eu vou apresentar para vocês a seguir. O primeiro passo é priorizar uma área de conhecimento relevante para o negócio e a missão da organização. Então, no caso da Hoffmann-La Roche, era o know-how sobre como elaborar dossiês para obter a aprovação de novos medicamentos junto à American Food and Drug Administration, FDA, a Anvisa americana. Então, eles pegaram realmente uma área de conhecimento essencial, crítico, diretamente ligado ao faturamento da empresa. Segundo passo, identificar um problema interno ou externo relacionado com a área de conhecimento priorizada. Eles fizeram também isso, né? Eles tinham um problema. O tempo médio de elaboração dos dossiês de novos medicamentos era muito longo, 18 meses. O tempo médio de aprovação de novos medicamentos junto ao FDA também era muito longo, 36 meses. A indústria farmacêutica, acho que todos sabem disso, é uma indústria que demanda altíssimo investimento em pesquisa. 250 milhões, por exemplo, de dólares em pesquisa é uma cifra muito comum de ser encontrada nas indústrias farmacêuticas. Então, um dia que o medicamento fica sem poder ser lançado no mercado, representa, sim, um prejuízo para a organização, porque ela deixa de ganhar dinheiro, deixa de faturar naquele dia em que ela não pôde colocar o produto. E isso depende da aprovação da agência reguladora, no caso dos Estados Unidos, do FDA, no caso aqui do Brasil, a Anvisa. Um terceiro passo, identificar partes interessadas internas e externas. Nós precisamos identificar as partes interessadas, internas e externas, à organização, para que a gente mostre para essas pessoas
que a implementação da gestão do conhecimento vai gerar um resultado para elas, vai atender uma necessidade delas. Eu costumo dizer que a alta administração ela não está interessada na implementação de um sistema de gestão do conhecimento. A alta administração ela não está interessada em que as pessoas compartilhem mais conhecimento. A alta administração não está interessada na implementação de comunidades de prática. A alta administração quer uma organização melhor, onde as decisões sejam tomadas de uma maneira melhor, onde as pessoas que tomam decisões tenham acesso ao conhecimento que elas precisam para tomar essas decisões, onde o conhecimento seja utilizado para resolver problemas, para inovar, para melhorar o desempenho organizacional. Da mesma forma, os funcionários da organização que você trabalha, eles não querem gestão do conhecimento. Tá? Isso talvez te choque um pouco. O que eles querem? Eles querem ter acesso ao conhecimento que eles precisam para executar as suas atividades, para resolver seus problemas, para melhorar o seu desempenho individual. Tá? No caso da La Roche, eles identificaram a diretora de sistemas de gestão do conhecimento, que era a Patricia Seaman. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui. Existem muitos casos de sucesso na gestão do conhecimento e quem está à frente da área de gestão do conhecimento são mulheres. Esse caso da Rockwell La Roche ilustra isso. A Patricia Seaman, que é uma médica e foi diretora de gestão do conhecimento da La Roche, hoje é consultora na área de ativos intangíveis, é um exemplo de mulher que assumiu aí a liderança desse processo. Outras partes interessadas, o presidente da empresa, clientes, funcionários da empresa, acionistas e também os funcionários do FDA. Por que eles são partes interessadas? Porque são eles que analisam os dossiês de novos medicamentos para aprovação ou não, ou para aprovação com ressalvas. O quarto passo, identificar as necessidades e expectativas dessas partes interessadas. Então, por exemplo, reduzir o tempo médio de elaboração dos dossiês de novos medicamentos, reduzir o tempo médio de aprovação de novos medicamentos, aumentar o faturamento na venda de novos medicamentos, aumentar o retorno do investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, são algumas das necessidades das partes interessadas. O quinto passo, definir os objetivos de gestão do conhecimento. Aqui nós já entramos no componente do sistema de gestão do conhecimento, que é a governança. Quais são os objetivos? Qual é o objetivo da implementação da gestão do conhecimento? No caso da Rockwell La Roche, era identificar o conhecimento necessário para elaborar os dossiês submetidos ao FDA, de tal forma a assegurar a aprovação dos novos medicamentos com mais rapidez. Olha que interessante, esse conhecimento não estava na Rockwell La Roche. Esse conhecimento estava na agência reguladora. Outra necessidade, mapear as fontes de conhecimento importantes para a preparação dos conjuntos de documentos. Ou seja, quem são os detentores, quem eram os detentores de conhecimento dentro da La Roche, que era preciso identificar, porque eles tinham um papel importante na hora de elaboração dos documentos, dos novos dossiês. Inovar o processo de elaboração dos documentos, dos dossiês de novos medicamentos. Ficou claro que não seria mais possível continuar com aquele processo. Aquele processo tinha que ser esquecido e um novo processo precisava ser implementado. E foi isso que a Patricia Seaman e a sua equipe fez. Aumentar o faturamento com a venda de novos medicamentos, com a colocação mais rápida dos produtos no mercado. Então, esses eram os objetivos. Observem que a implementação da gestão do conhecimento na Rockwell La Roche foi voltado para atender necessidades da empresa e para resolver problemas bem específicos. Sexto passo, definir os recursos necessários para alcançar os objetivos, ou seja, o que a empresa iria precisar para alcançar esses objetivos. Uma equipe de gestão do conhecimento, consultores, no caso, os ex-funcionários do FDA, recursos financeiros para aquisição de softwares utilizados na implementação dos processos e práticas de gestão do conhecimento. E nós vamos ver também que várias outras pessoas participaram da implementação das práticas de gestão do conhecimento. Então, a alocação dessas pessoas também faz parte desses recursos que seriam fundamentais aí na implementação da gestão do conhecimento na empresa. Sétimo passo, elaborar indicadores para monitorar e avaliar o alcance dos objetivos. Aqui eu queria fazer um destaque. Durante muitos anos, eu ministrei um curso na Escola Nacional de Administração Pública
que se chamava Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional. E eu costumava dizer uma coisa que eu acreditava na época e continuo acreditando hoje, que o mais difícil não é elaborar indicadores. Elaborar indicadores de eficiência, de eficácia, de efetividade, indicadores de impacto, é relativamente simples. O mais difícil é identificar o que deve ser avaliado e medido. Então, aqui é preciso ficar claro que o que a gente precisa avaliar realmente é se aqueles objetivos estão sendo alcançados ou não. Aí fica mais fácil elaborar os indicadores. No caso, então, da Hoffmann-La Roche, os indicadores utilizados foi o tempo médio de elaboração de dossiês de novos medicamentos, o tempo médio de aprovação dos novos medicamentos junto ao FDA, o faturamento diário em dólar com os novos medicamentos no mercado e o retorno com investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Como a empresa La Roche tinha vários produtos, vários medicamentos em desenvolvimento, na medida em que eles aceleravam esse processo de elaboração dos dossiês de aprovação junto ao FDA, evidentemente que aumentava muito o faturamento da empresa. Passo 8. Definir os processos e práticas de gestão do conhecimento. Olha que interessante, só aqui é que aparecem os processos e as práticas de gestão do conhecimento. Tá? Em muitas organizações, a implementação da gestão do conhecimento começa com a identificação dos processos e das práticas. Nós vamos implementar a gestão do conhecimento na nossa organização. O que vocês vão fazer? Nós vamos implementar comunidades de prática. Sim, mas por que vocês vão implementar comunidades de prática? Para as pessoas compartilhar conhecimento. Sim, mas por que vocês querem que as pessoas compartilhem conhecimento? É para resolver algum problema? É para atender alguma necessidade? É para inovar algum processo? Aí, muitas vezes, as pessoas não sabem responder. No caso da Hoffmann-La Roche, todos os processos e práticas de gestão do conhecimento foram implementadas para alcançar os resultados da gestão do conhecimento. Primeira prática tem a ver com o processo de captura do conhecimento. E foram reuniões e entrevistas para capturar o conhecimento sobre como elaborar os dossiês de novos medicamentos de maneira eficaz. Capturar o conhecimento essencial para elaborar esses documentos, esses dossiês de novos medicamentos. Quem foram as pessoas entrevistadas? Os ex-funcionários da agência reguladora americana, da American Food and Drug Administration. Uma segunda prática, mapeamento dos requisitos das agências reguladoras de 20 países onde a Roche atuava. Ou seja, eles não só mapearam ou identificaram os requisitos da agência reguladora nos Estados Unidos, mas eles fizeram um mapeamento dos requisitos das agências reguladoras de 20 países, onde, na época, a La Roche atuava. Uma terceira prática, um repositório com conhecimento essencial sobre como elaborar dossiês e obter aprovação de novos medicamentos em vários países. O conteúdo, respostas em perguntas importantes para agências reguladoras, ou seja, eles documentaram esse conhecimento, esse know-how, e eles colocaram no repositório, numa base de conhecimento, para poder ser acessado e usado sempre que necessário. Uma quarta prática, que vocês devem se lembrar do podcast, o mapa de conhecimento organizacional, com árvores de questões, links de conhecimento, repositório de melhores práticas, páginas amarelas, ponto de partida, o guia de elaboração. O documento que serviu de fundamento, de ponto de partida, foi o guia para a elaboração de dossiês de novos medicamentos que havia sido elaborado com a ajuda dos ex-funcionários da agência reguladora americana FDA. O nono passo é definir papéis e responsabilidades de pessoas, ou seja, nós precisamos de gente, precisamos de pessoas com papéis e responsabilidades. E eles fizeram exatamente isso. No processo de comunicação, por exemplo, facilitadores, especialistas internos e externos, eles precisaram capturar conhecimento dos ex-funcionários do FDA, eles precisaram também capturar o conhecimento dos especialistas internos sobre como elaborar o dossiê, e tudo isso foi feito por meio de facilitadores. Ainda relativo ao processo de captura do conhecimento, os especialistas, ex-funcionários da FDA, responsáveis pela preparação do guia de elaboração dos dossiês de novos medicamentos. Ou seja, esses especialistas é que ajudaram a elaborar o dossiê. Especialistas da Hoffmann-La Roche, detentores de conhecimento relevante para a elaboração dos dossiês, os vários especialistas, cientistas da empresa, e facilitadores também da captura desse conhecimento.
Em relação à organização do conhecimento, eles precisaram de redatores do mapa de conhecimento organizacional, ou seja, alguém precisou sentar e escrever esse mapa de conhecimento organizacional. Em relação ao acesso também, quem é que acessava e reutilizava esse conhecimento? Os responsáveis pela elaboração dos dossiês de novos medicamentos. Em relação ainda à organização, os redatores, e é isso. O passo 10 é definir tecnologias e infraestrutura. Então, aqui eu queria fazer um parênteses. Observe que nós estamos descrevendo aqui o quê? Um sistema de gestão do conhecimento. Nós começamos falando sobre governança, objetivos de GC, indicadores para avaliar se os objetivos estão sendo alcançados. Nós falamos sobre os indicadores que vão ser usados para avaliar se alcançamos os resultados. Depois nós falamos sobre processos ou práticas, que é o segundo componente do sistema de gestão do conhecimento. Depois nós falamos de papéis e responsabilidades. E agora nós estamos falando de tecnologia e infraestrutura. Todos esses 4 componentes são relevantes, são importantes e fazem parte de um sistema de gestão do conhecimento. Agora, se eu me preocupo apenas com tecnologia ou apenas com prática e esqueço de governança, eu vou estar implementando gestão do conhecimento de uma maneira incompleta. Esse é o grande equívoco que muitas organizações cometem e que gera ineficácia. Muitos programas de gestão do conhecimento são ineficazes porque eles são implementados de uma maneira incompleta. Eles têm foco em tecnologia, estamos usando design thinking, eles estão focados em práticas, design thinking, comunidades de prática, repositórios, etc. Usam tecnologias, SharePoint, etc., mas esquecem da governança. Então, último passo, tecnologias, no caso deles, tecnologia e infraestrutura, espaço físico para conversar sobre como elaborar os dossiês de novos medicamentos de maneira mais eficaz e eficiente, espaço físico para captura do conhecimento dos ex-funcionários do FDA e dos especialistas da Hoffmann-La Roche, um software para páginas amarelas, um software para repositório de melhores práticas, um sistema informatizado para acessar o mapa de conhecimento, mecanismos de busca também para acessar o conhecimento necessário para a elaboração dos dossiês de novos medicamentos. Os resultados. Vamos destacar, então, agora, para terminar, os resultados alcançados pela organização, pela empresa, que nos permite afirmar que a implementação da gestão do conhecimento foi eficaz. Primeiro, foi a redução do tempo médio de elaboração dos dossiês de novos medicamentos. Caiu de 18 meses para 3 meses. Segundo, a redução do tempo médio de aprovação dos novos produtos pelo FDA. Caiu de 36 meses para 9 meses. Terceiro, funcionários da empresa aprenderam a elaborar dossiês de maneira mais eficiente e mais eficaz. Quarto, houve uma melhoria da qualidade de vida e da expectativa de vida dos pacientes com AIDS. O Invirase, que é um medicamento que faz parte do coquetel anti-AIDS, foi aprovado em pouco mais de 2 meses, graças ao novo processo de elaboração de dossiês. Houve um aumento no faturamento em $1 bilhão por dia por medicamento com a colocação antecipada do produto no mercado. Enfim, são esses os resultados alcançados. Eu deixo aí os meus contatos para quem quiser depois conversar mais sobre isso, depois desse nosso bate-papo aqui online. E, mais uma vez, quero agradecer aí a atenção de todos e estou aberto aí para perguntas, para a gente bater um papo. Legal, Fábio. Parabéns pela apresentação, muito legal, muito bem organizada, simples, fácil de entender, pegar as dicas ainda mais com os 10 passos, todos organizadinhos aí. Muito legal mesmo, Fábio. Muito obrigado pela apresentação, foi muito legal. Agora vamos abrir aí para comentários e perguntas dos nossos participantes. Estamos com 45 congressistas online no momento. Fábio, você pode fechar o compartilhamento para a gente poder... Depois, se você quiser, você pode colar aí as informações aqui no chat, para o pessoal poder clicar e tal, copiar. Okay. Fica mais fácil para eles. Ok. Ótimo.
Fábio, o case é bem legal, né? De 93, você disse, né? E o pessoal já fazendo aí a gestão do conhecimento, talvez sem nem chamar de gestão do conhecimento, né? E também você destacou, né, que a CPO, né, era uma mulher, né? E de fato, né, a gente tem notado bastante isso, né, que as grandes lideranças aí de gestão do conhecimento são mulheres, né? Vide nossa presidente atual, Renata, que está aí também, a Tânia da Embraer, a Juliana Lima na Promon Engenharia, a Sabrina lá na ICN, né? A própria Ticiane também, que foi para a França agora, né? A Fernanda, que foi para o Banco Mundial, né? A nossa keynote speaker, né, deste ano, que foi a, que é a CKO da Tecnip FMC, né? Bastante interessante. Você acha que tem a ver com esse poder feminino de conduzir as coisas? Que você pode falar sobre isso? O que a gente percebe é que nós estamos vivendo numa época em que os preconceitos, a discriminação estão caindo por terra, né? E a gente está percebendo que o conhecimento ele está presente, né, na vida de homens e mulheres, né? E que muitas mulheres se destacam quando elas têm a oportunidade, né, de desenvolver suas carreiras, de ascender a cargos importantes, né? E eu creio que essas novas oportunidades que têm surgido para as mulheres têm feito com que elas demonstrem esse talento, esse potencial todo, né? Então, quanto mais oportunidades as mulheres tiverem, mais mulheres nós vamos ver em posições de comando, na liderança da gestão do conhecimento e assim por diante, né? Eu acredito que é isso, é oportunidade para desenvolver os talentos, as competências e oportunidade para colocar isso em prática, ocupando cargos de relevância, não só na área de gestão do conhecimento, mas nas áreas diversas da organização, para que elas possam demonstrar esse talento, né? Quanto mais oportunidades, mais nós vamos ver mulheres aí se destacando na área de gestão do conhecimento. Legal, com certeza. De fato, a competência que elas possuem, né, das citadas aqui principalmente, né, de alto nível. Pessoal, perguntas. Quem quer fazer perguntas? Aline, encheu meu saco a semana inteira por causa da palestra, agora não vai falar nada. Vai falar ou não vai falar, Aline? Você está de máscara, não dá para saber se você está falando. Não dá. Eu não estou te escutando. Então, corrige aí. Vamos aqui para Cristiele, então. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer, né? Assistir a uma palestra, uma exposição sua. Eu achei bem bacana ficou um passo a passo, né? Muito legal e, inclusive, eu tive uma conversa ontem com algumas pessoas interessadas em implantar a gestão do conhecimento e, coincidentemente, se falou exatamente mais do que partir, né? A gente precisa ter um problema, precisa ter um foco, né, para implantar a gestão do conhecimento e não por um modismo ou porque as pessoas acham que nome bonito. Então, eu gostei bastante dessa parte que você enfatizou isso. Mas não fiquei com nenhuma dúvida, assim, nenhuma pergunta específica mesmo, né? Só mesmo parabenizar. E gostaria de saber se essa apresentação vai ficar disponível para a gente ter acesso depois. Sim, vou disponibilizar sim. E eu queria assim, só chamar a atenção, né? É um aspecto importante que eu acho que a gente precisa conversar e entender. A área de gestão do conhecimento, a disciplina, como alguns chamam de gestão do conhecimento, ela
ela atrai pessoas de várias áreas, né? E isso é bom, isso não é ruim, isso é excelente. Então, nós temos pessoas da área de gestão de pessoas, da área de TI, temos pessoas da área de bibliotecas, ciência da informação, temos pessoas da área de planejamento, e assim, gestão do conhecimento atrai muita gente, né? E esse aspecto da gestão do conhecimento que eu abordei hoje, que é a relação entre conhecimento e desempenho, implementar a gestão do conhecimento para gerar resultados, para melhorar o desempenho da organização, para resolver problemas, atender necessidades, é uma característica da gestão do conhecimento que, vamos dizer assim, aqueles profissionais mais voltados, vamos dizer assim, para planejamento estratégico, para gerenciamento de processos, gerenciamento de projetos, são esses profissionais que estão, vamos dizer assim, mais abertos, que entendem mais essa importância. Outros profissionais têm mais dificuldade com isso, até por uma questão de formação. Por exemplo, eu me relaciono muito com pessoas da área de ciência da informação, bibliotecárias, né? Bibliotecários, então faz parte da formação deles a preocupação com desempenho, com melhorar resultados, atingir metas, né? Isso para mim é algo natural, porque na minha carreira eu fui examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, eu fui examinador do Prêmio Nacional da Gestão Pública, eu ajudei a implementar a gestão da qualidade em várias organizações públicas. Então, quando eu comecei a me interessar por gestão do conhecimento, eu trouxe toda essa bagagem. E eu entendo que, para mim, é fácil, porque eu já vinha fazendo isso. Mas, para muitos profissionais de GC, essa questão é mais complicada, porque a formação deles não leva eles a se interessar por esse assunto. O que eu queria destacar nessa palestra é isso, é que, mesmo que a sua formação seja numa área onde não seja valorizado, ou uma área onde você não precisa ter familiaridade com isso, é importante, né, que esse tema seja abordado. Eu defendo a tese de que todo evento de gestão do conhecimento tem que abordar essa questão, porque é uma questão essencial, né? Em muitas organizações, a gestão do conhecimento ela não é valorizada porque ela não ajuda a organização a resolver problemas, a atender necessidades e alcançar objetivos. Então, é muito importante que essa questão seja abordada e que as pessoas que não são familiarizadas com isso se interessem, se aprofundem um pouco mais no conhecimento disso, porque isso é muito importante. Legal. Rodrigo Fischer quer fazer uma pergunta aqui. O Fábio. Rodrigo, liga a câmera para a gente, para aparecer na telinha. Não tá funcionando a minha não aqui. Tá? Ah, então tá bom, sem problema. Vários problemas de rede aqui. Vocês me escutam? Sim. Ok. Bom, Fábio, primeiro, parabéns, muito bacana, tanto o podcast quanto a tua apresentação. Eu queria avaliar um ponto contigo, que é a questão da famosa causalidade, relação de causa e efeito, né? Tanto na educação corporativa quanto na gestão do conhecimento, o grande problema é a gente isolar causa e efeito. Qual é o resultado em função do quê? Por exemplo, esse caso da Roche, como você apresentou, é um caso bem típico. Quando a gente tem projetos específicos, ou seja, projetos com um resultado em mente, isso vale para qualquer organização, você, na verdade, está adotando uma série de mudanças. Aí você teve alteração em processo, então você vai falar em gestão de processo, gestão de inovação, você vai falar em gestão de cultura, gestão de mudança, ou seja, o tratamento dado ao conhecimento foi um dos elementos abordados com certeza. Se não tivesse mudado os processos da organização, nada teria acontecido, né? Naquele caso conhecido já aqui no Brasil, lá da ANAC, da Aeronavegabilidade, que você conhece muito bem, né? Sua cria, né? É um caso muito parecido também, né? Se o processo não tivesse mudado, nada teria acontecido. Então, quando a gente trabalha com projetos específicos, isso é mais fácil de enxergar, porque você não tenta isolar. Agora, quando você olha para uma organização e fala, esta é uma organização que faz gestão do conhecimento em toda a sua estrutura. Como é que você enxerga a obtenção de indicadores reais? Porque, assim, não é a existência de um mapa de conhecimento que gera resultados se ninguém consulta. Não é a existência de páginas amarelas. Quer dizer, como é que você consegue dizer, como é que a gente consegue mapear exatamente da causa ao efeito? Ou seja, foi a adoção disso que gerou isso, e não foi a mudança de processo ou coisa do tipo. É uma discussão eterna que a gente tem internamente em alguns grupos, e até é muito comum, por isso que muitas universidades corporativas abandonaram o conceito de trabalhar com o ROI, porque simplesmente não conseguem provar que
centavo investido aqui gerou um resultado X lá. Ok, excelente pergunta, Rodrigo. Bom, primeiro eu queria destacar um aspecto que é o seguinte: o gerente de gestão do conhecimento, a equipe de gestão do conhecimento tem um papel muito importante que é integrar a gestão do conhecimento com outras áreas funcionais da administração. Isso muitas vezes não é entendido. Então, por exemplo, nós temos que integrar a gestão do conhecimento, a gerenciamento de projetos, gestão do conhecimento, a gestão de processos. Nós temos que integrar a gestão do conhecimento com outras práticas de gestão de pessoas dentro da organização. Então, gestão do conhecimento deve ser vista não como uma outra coisa que a organização está fazendo, mas é algo que deve ser integrado a outras áreas funcionais da administração. Tá? Por exemplo, eu estou trabalhando numa equipe agora que é uma equipe que eu estou gostando muito de participar. Nós estamos elaborando uma norma ABNT para gestão do conhecimento em projetos. Então, é muito interessante que nós estamos trabalhando na direção de ter uma norma que ajude o gerente de projetos a gerenciar o conhecimento para que o projeto alcance os seus resultados. Então, integrando gestão do conhecimento com gerenciamento de projetos. Então, esse é um aspecto importante. Outra coisa, eu comentei com vocês que durante muitos anos eu atuei como consultor e como praticante, né, da gestão da qualidade, e a grande contribuição da gestão da qualidade como método gerencial foi que ela introduziu um conceito que é o seguinte: você não gerencia o que você não mede, você só gerencia o que você mede e avalia. E uma das contribuições da gestão da qualidade foi o quê? Foi exatamente a elaboração de indicadores para avaliar e medir os processos de trabalho das organizações. Bom, depois eu atuei durante muitos anos como professor de um curso de elaboração de indicadores de desempenho institucional, e uma coisa básica que eu sempre destaquei, e vários profissionais que atuam com gestão de resultados, com avaliação de desempenho organizacional destacam isso, é que é o seguinte: para você avaliar e medir o impacto de alguma coisa, quanto mais específico, melhor, ok? Quer dizer, quanto mais geral, mais difícil avaliar e medir. Então, por exemplo, se eu implantar um programa para desenvolver as competências dos profissionais de toda a empresa, vai ficar mais difícil se você parte de um objetivo muito genérico, muito geral, vai ficar mais difícil você avaliar e medir. Tá? Então, isso é uma coisa que é do dia a dia de quem trabalha com avaliação de desempenho por meio de indicadores. Por outro lado, quanto mais específico for o objetivo, mais fácil elaborar indicadores, mais fácil avaliar e medir e mais fácil ver o resultado. Então, você citou aí o caso da Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC. Por que foi fácil para a Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro avaliar e medir o impacto da gestão do conhecimento? Eles tinham um processo específico, processo de emissão dos certificados de aeronavegabilidade. Eles tinham um problema específico, o tempo médio de emissão de certificado chegou a levar 30 dias. As empresas que precisavam do certificado de aeronavegabilidade estavam reclamando que levava muito tempo, o avião ficava em solo porque não tinha o certificado. E eles implementaram um programa de transferência do conhecimento para reduzir o tempo médio de emissão do certificado e conseguiram alcançar o resultado. Então, mais uma vez, quanto mais específico o objetivo, mais fácil de elaborar indicadores, mais fácil de avaliar e medir, mais fácil de saber o impacto da gestão do conhecimento. Quanto mais genérico o objetivo da gestão do conhecimento, mais difícil vai ser elaborar, se não impossível, elaborar indicadores e avaliar o impacto. Por isso, o que eu e a nossa empresa preconiza? Nós preconizamos que a implementação da gestão do conhecimento tenha sempre objetivos claros e específicos, para você poder demonstrar que, de fato, as iniciativas, as práticas de gestão do conhecimento contribuíram para alcançar aquele objetivo específico de acordo com o indicador que foi escolhido. Ok? Legal. O Vinícius quer fazer uma pergunta aqui. Vinícius, abre a câmera aí, o microfone. Tudo bem, gente? Tudo bem, Fernando, Fábio? Tudo bem, me ouvindo? Vinícius? Sim. Tá. Fábio, parabéns pela explanação aí, né? E enquanto eu vi aqui o chat, eu vi uma sugestão sua para a utilização de uma metodologia de mensuração do capital intelectual, que é o VAI. Coincidentemente, ela foi objeto da minha dissertação recentemente feita e de um artigo
que foi aprovada aí pela SBGC. A segmentação da aplicação do modelo VAIC no meu trabalho ela foi feita para pequenas e médias empresas. Eu queria te ouvir um pouco, porque a gente ouve a aplicação de modelos para gestão de conhecimentos muito voltadas a grandes empresas. Eu queria te ouvir um pouco sobre a sua experiência de modelos de aplicação, da aplicação de modelos de gestão de conhecimento para pequenas e médias empresas. Ok. O caso que eu vou citar, eu vinha mencionando o caso da ANAC, que a ANAC é uma agência reguladora, é grande, mas a gerência técnica que implementou o programa de transferência de conhecimento é uma gerência pequena, tá? O que eu costumo destacar é que o mais importante não é o tamanho da empresa, mas é o foco. Por exemplo, se eu quero avaliar o impacto da gestão do conhecimento no desempenho organizacional, eu tenho que integrar a gestão do conhecimento aos processos de trabalho. Só que aí, qual é o problema que muitas organizações encontram? Só para ilustrar, eu vou falar o milagre, mas não vou citar o santo. Tá? Eu fui convidado uma vez para fazer uma oficina numa estatal brasileira, tá? Uma empresa estatal do Executivo Federal. E eles me contaram que eles iam implementar um projeto piloto, e esse projeto piloto era voltado para o processo de licitação. Aí eu perguntei para eles, bom, mas por que vocês escolheram o processo de licitação? Porque o presidente da empresa decidiu que tinha que ser esse processo. Veja bem, o processo de licitação é um processo importante na administração pública. Você não consegue fazer nada se esse processo não for eficiente, não for eficaz, tá? Mas, muitas vezes, a organização, ao invés de escolher um processo que é essencial, que é crítico, por exemplo, o processo de elaboração de dossiês de novos medicamentos, o caso da Rótula Roche, o processo de tratamento de enfermidades, o caso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o processo de emissão de certificado de aeronavegabilidade, processo fundamental para a gerência técnica e registro aeronáutico brasileiro, o processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, numa escola. Você tem que escolher o processo essencial. Se você escolhe um processo secundário, um processo que não é tão relevante assim, qual é o problema? O problema é que você não vai conseguir demonstrar que a implementação da gestão do conhecimento da organização pode ajudar a resolver um problema e atender uma necessidade e melhorar o desempenho num processo crítico da organização. Então, a escolha do processo é muito importante. Se você escolhe um processo periférico, você não vai conseguir demonstrar realmente a importância da gestão do conhecimento. Vou dar um outro exemplo aqui, que é o exemplo da Marinha do Brasil. O ano passado, eu tive a felicidade de participar de um evento promovido pela Marinha do Brasil, mais especificamente pela Escola de Guerra da Marinha. E quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa, uma grata surpresa, né? Quando você escreve um livro, a primeira pergunta que vem à mente é: será que alguém vai ler esse livro? Essa é a primeira pergunta, além da tua mãe, né? A segunda pergunta é a seguinte: será que vai ser útil para alguém? Alguém vai fazer uso disso aqui que eu escrevi, né? Gastei um tempão. Serve para livro, serve para dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo, qualquer coisa que você escrever. E nesse evento lá da Marinha, o pessoal da Marinha falou: Fábio, nós usamos o seu modelo proposto lá no seu livro para implementar a gestão do conhecimento no ProSub, no Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Pô, aquilo para mim, ganhei o dia, né? Aquela notícia para mim foi super importante. E aí, eu conheci mais o que eles fizeram e, na verdade, é o seguinte: não só eles usaram o meu modelo, mas eles foram muito além, né? Eles aperfeiçoaram, eles enriqueceram, e eles pegaram um processo que é um processo crítico para a Marinha. Eles podiam ter pego um processo de capacitação de funcionários, eles podiam ter pego o processo de licitação. Não, eles pegaram o processo de transferência de know-how para a construção do submarino nuclear brasileiro. Então, assim, me parece que é fundamental, independente do tamanho da empresa, a escolha do processo. E dentro do processo, o problema do processo que tem a ver com conhecimento. Então, tem um exemplo que eu costumo dar, que é o seguinte: uma escola, por exemplo, está com um problema sério no ensino de matemática na 5ª série. Os alunos não aprendem. Índice de reprovação 45%. A escola
pode implementar um programa de transferência de conhecimento de uma escola de referência no ensino de matemática para a escola que está tendo problema de aproveitamento, para eliminar uma lacuna do conhecimento, para melhorar o desempenho do aluno. Escolheu o processo certo? Escolheu o processo certo, é o principal processo da escola. Então, me parece que é fundamental, ao implementar a gestão do conhecimento, implementar a gestão do conhecimento para melhorar o desempenho de um processo importante para a organização. E dessa forma, e um processo que tem um problema relacionado ao conhecimento, né? Porque nós sabemos que a gestão do conhecimento não vai resolver todos os problemas do processo, ela vai resolver aqueles problemas que têm a ver com uma lacuna de conhecimento. Eu não sei como ensinar matemática para os alunos da quinta série. Então, vamos transferir o know-how de uma escola que sabe para a nossa escola. Aí eu não sei, nós não estamos utilizando o melhor conhecimento para tratar essas 20 enfermidades. Vamos buscar quem tem esse conhecimento. Então, nesse caso, é fundamental, me parece, escolher bem os processos. É isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Muito obrigado. Respondeu sim. Respondeu sim. Legal. Ô Vinícius, só para uma questão aqui de dimensão, né, correta, quem passou aqui o artigo foi o Fábio Correia, tá? Eu vi, eu me equivoquei na hora de falar. Eu vi sim, desculpa. Tudo é Fábio, né? Só para o Fábio Correia não ficar bravo. Não, depois o Fábio Correia até me pediu aqui a dissertação e tudo, eu vou conversar com ele aqui, legal. Mas eu peço desculpas. Tá certo. Você sabe que eu respirei aliviado, né? Porque eu falei assim, e se esse cara me perguntar o que eu acho desse método aí? Ai, Fábio. Fábio. Eu quero aprender, depois eu quero aprender mais sobre isso. Fábio, o Márcio Benedito, da Serpro, quer fazer uma pergunta aqui para você. Márcio, abre a câmera aí, o microfone. Boa tarde, professor Fábio. Boa tarde, Márcio. Eu confesso que, creio eu, que 99% da minha dúvida foi respondida nessa última pergunta, mas apenas para registro, eu queria que você confirmasse. No caso de organizações muito complexas, a tendência de você ter mais processos de missão crítica, ela aumenta. E aí, no caso, se haveria necessidade de escolher apenas um problema, o mais crítico de todos, ou se a gente conseguiria, obviamente, dependendo da quantidade de pessoas e da capacidade operacional, atender a mais processos em paralelo, consumindo o processo de gestão do conhecimento como se fosse uma espiral retroalimentadora. Excelente pergunta, Márcio. Falando agora da nossa empresa Noco, né, o que a gente propõe? A gente propõe a implementação da gestão do conhecimento por etapas, né? A primeira etapa, sem dúvida, é uma etapa de sensibilização, é uma etapa em que você procura entender o que é a gestão do conhecimento, que benefícios a gestão do conhecimento pode trazer para a organização. Uma segunda etapa em que você avalia como é que está o fluxo de conhecimento na organização para identificar problemas e necessidades. Uma terceira fase é a fase em que você começa a definir uma estratégia, você define a estratégia e começa a testar essa estratégia em projetos piloto, tá? Por que começar com um projeto piloto? Para você aprender fazendo, né? Você vai testar aquele modelo de gestão do conhecimento, aquele sistema de gestão do conhecimento que foi concebido, vai ver o que deu certo, o que deu errado, e antes de implementar em toda a organização, você aplica em determinados projetos piloto. Pode ser um projeto piloto, pode ser alguns projetos pilotos, dependendo da capacidade de realização da empresa. E a quarta etapa é a implementação da gestão do conhecimento em toda a organização, onde você vai pegar aquele modelo de gestão do conhecimento, aquele sistema de gestão do conhecimento baseado com aqueles 4 componentes, né? Papéis e responsabilidade de pessoas, tecnologias e infraestrutura, processos e práticas de GC e governança, né? E você vai aplicar nas várias áreas da organização para lidar com problemas diferentes em várias áreas da organização. E a quinta etapa é a etapa da institucionalização. Ou seja, nós sabemos que gestão do conhecimento tem a ver com a mudança da cultura organizacional
E o nosso objetivo é que ela faça parte da maneira de trabalhar da organização. Alguns anos atrás, eu costumava perguntar para os meus alunos, eu ministrava uma disciplina de gestão da qualidade, e eu perguntava o seguinte: por que a gente não ouve mais falar em gestão da qualidade? Você não encontra ninguém animado. Opa, nós vamos implementar um programa de qualidade. O que aconteceu? Qualidade, ou gestão da qualidade, ou gestão da qualidade total. Foi só um modismo que passou? O que vocês acham? Eu perguntava para os alunos. Aí alguns diziam: não, foi um modismo que passou e tal, isso hoje está superado, não sei o quê. Outros diziam: não, professor, as empresas que implementaram gestão da qualidade, hoje gestão da qualidade faz parte da maneira de trabalhar. Não se fala em gestão da qualidade porque isso já foi incorporado, isso já está integrado. E aquelas organizações que não implementaram, não conseguiram implementar, continuam não conseguindo, né? Então, com a gestão do conhecimento é a mesma coisa. O que a gente quer é que a gestão do conhecimento passe a fazer parte da maneira de trabalhar da organização. Outro dia eu estava ouvindo um podcast na verdade não foi um podcast, foi um áudio, um vídeo com o professor Vicente Falcone. E ele falou um negócio que eu achei interessantíssimo. Eu admiro o professor Vicente Falcone já há muitos anos, né? E já li vários dos livros dele e tudo. Ele falou o seguinte: olha, gestão é aquilo que impulsiona a sua organização para adquirir conhecimento, para você ter resultado. É simples assim, não tem milagre, né? Aí eu falei: bom, o que ele falou de gestão cabe perfeitamente para a gestão do conhecimento. Então, vai chegar um momento que a gente nem vai falar em gestão do conhecimento, a gente vai falar em gestão. O que é gerenciar? Gerenciar é você adquirir conhecimento, usar esse conhecimento para inovar, para resolver problemas, para alcançar resultados, né? Então, me parece que essa questão aí é muito importante, porque na fase específica de pilotos, né, é interessante começar com poucos projetos, para você aprender o que está dando certo, o que está dando errado, o que você pode ser melhorado. Muitas organizações querem começar com 100 pilotos, ou 200 pilotos, ou com vários, com dezenas de projetos piloto. Eu não recomendo, eu recomendo começar com 1, 2 ou 3, testar, ver o que deu, se aquele modelo, a estratégia deu certo ou não, e depois ampliar para toda a organização, incluindo gradativamente. Ou seja, você pode montar um plano multianual, você não precisa começar com 50 projetos, você começa com 2 projetos no primeiro ano, no segundo ano você amplia para 6 projetos e assim por diante. Você vai ampliando gradativamente de acordo com a capacidade da organização, sempre tendo em vista isso, você está testando um modelo de gestão do conhecimento, ou conforme diz a norma ISO 5000, a norma ISO 30401, sistema de gestão do conhecimento, né? E se o sistema de gestão do conhecimento está funcionando, aí você implementa em toda a organização. Legal, Fábio. Tem uma pergunta aqui do Pierre Kent. Ele quer saber se os indicadores para avaliar GC são sempre indiretos ou existem indicadores diretos associados às ações de gestão do conhecimento. Excelente pergunta. Nessa minha fala, eu não abordei os vários tipos de indicadores de gestão do conhecimento. Eu falei mais de indicadores de impacto. Mas existem, por exemplo, indicadores de atividades, né? Por exemplo, a organização implementa comunidades de prática. Você pode avaliar e medir as atividades voltadas para essas comunidades. Então, são indicadores de atividades. Você pode usar também indicadores de conformidade. Por exemplo, eu quero saber se a gestão do conhecimento da minha organização ela está conforme a norma ISO 30401 ou não. Ou eu posso querer, por exemplo, não, eu quero avaliar a conformidade da gestão do conhecimento da minha organização com o modelo de referência da SBGC. Tá? Então, aí são indicadores de conformidade, ok? Então, tem indicadores de atividades, tem indicadores de conformidade, tem indicadores de maturidade também. Então, por exemplo, eu pego o modelo da APQC, por exemplo, American Productivity Quality Center. Ela tem 5 estágios de maturidade em GC. Né? A SBGC tem também um modelo de maturidade. No meu livro de 2012, eu proponho também um modelo de maturidade.
Aí nós vamos, então, verificar qual é o grau de maturidade da gestão do conhecimento na nossa organização, utilizando um modelo como esses que eu mencionei. Então, você vai ter indicadores. Olha, tivemos X pontos, nossa maturidade, a GC está institucionalizada na nossa organização. E o quarto tipo de indicadores foi o que eu abordei hoje, que são os indicadores de impacto. Como eu comentei com vocês, para você avaliar o impacto da gestão do conhecimento nas organizações, no desempenho organizacional, você precisa avaliar o impacto das práticas de gestão do conhecimento ou do sistema de gestão do conhecimento nos processos de trabalho da organização, ok? Então, os processos de trabalho, eles têm seus indicadores. No caso, por exemplo, da Hoffmann La Roche que eu citei, o processo de elaboração de dossiês tinha um indicador que era o tempo médio que levava para a FDA aprovar os dossiês de novos medicamentos. O que nós avaliamos foi o impacto da implementação da gestão do conhecimento sobre esse indicador do processo, ok? Então, nós trabalhamos com os indicadores de processo e mostramos que as práticas de gestão do conhecimento implementadas fez com que a empresa adquirisse um novo conhecimento e, com esse novo conhecimento sendo utilizado, ela reduziu o tempo médio de aprovação dos dossiês de novos medicamentos. Então, ficou comprovado o impacto da gestão do conhecimento sobre o processo de elaboração de dossiês. Então, nós trabalhamos avaliando o impacto da gestão do conhecimento sobre o processo de trabalho. Esses são os indicadores de impacto. Ok? Legal. O Ruggeri está perguntando, ele gostaria de saber se existe algum trabalho comparativo sobre a análise de ganho de custo de uma empresa que aplicou Gc, do tipo antes e depois. Conhece alguma coisa, Fábio? Isso, tem sim. Eu provavelmente vou fazer um podcast sobre isso, tá? É um caso bem interessante de uma empresa petrolífera, a British Petroleum, que implementou gestão do conhecimento e aumentou a eficiência de um processo de perfuração de campos de petróleo. Então, é bem interessante porque eles conseguiram realmente melhorar a produtividade da empresa por meio da implementação deste programa de gestão do conhecimento, onde eles fizeram, usando muito lições aprendidas. Tá? Então, assim, como que o uso de lições aprendidas levou a British Petroleum a reduzir em $100 milhões o gasto com a exploração de poços de petróleo no Mar do Norte. Então, é um caso específico, mas, mais uma vez, por que eu trago esses casos? Né? Porque, infelizmente, nós temos poucos casos em organizações pequenas e médias empresas. Tá? Eu me lembro que, em 2017, 2016, melhor dizendo, eu fui pesquisador visitante na Universidade de Veneza, na Itália. E aí a minha intenção era avaliar, fazer uma pesquisa e escrever um artigo sobre a relação entre gestão do conhecimento e inovação em organizações públicas. Aí eu encontrei um problema na literatura. Sabe qual foi? Alguém adivinha, não? Eu não encontrei casos de inovação na administração pública descritos na literatura. Então, eu tive que mudar um pouquinho o objetivo da pesquisa. A pesquisa passou a ser gestão do conhecimento e inovação em grandes empresas. Agora, quando você demonstra o que acontece numa grande empresa, numa média empresa, você mostra também que é possível isso acontecer numa pequena e média empresa. Não é impossível. Nesse caso, por exemplo, nós estamos falando de adquirir o melhor conhecimento disponível, usar esse conhecimento para melhorar o processo de trabalho, né? Então, existem alguns exemplos que têm a ver com eficiência. Um outro exemplo é da multinacional Huawei, né? Você fala assim, mas, Fábio, você está citando muitas multinacionais, grandes multinacionais. Porque, infelizmente, né, a gente sabe que os modelos gerenciais eles são adotados de maneira mais intensa nessas empresas, porque são empresas que atuam em setores altamente competitivos, né? E que, infelizmente, isso leva mais tempo para acontecer em outras organizações. Não é que não ocorram, né? Por isso que eu tenho procurado também ajudar, principalmente médias empresas, a também colocar em prática a gestão do conhecimento para alcançar resultados. Mas eu entendo que isso está ao alcance de qualquer organização.
Ok? Ok. Obrigado, Fábio. Esse caso da BP é bastante conhecido, né? Sim, Também é dos anos 2000 ali, comecinho, né? Mais ou menos. exatamente. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário aqui para o nosso querido palestrante? William, Jorge, tranquilo? Eu gostaria de parabenizar o Dr. Fábio pela palestra, pela clareza, né, e explicação e objetividade das respostas. Está sendo muito interessante participar aqui. Muito obrigado por sua palestra. Obrigado, você, William. Estou à disposição. Legal, então. Gente, então vamos caminhando aqui para o fechamento. Lembrando que, né, essa palestra do Fábio vai ser disponibilizada, né, lá no acesso do congressista. Vocês vão poder ver depois. O Fábio já disse que vai permitir, né, o compartilhamento do material também. E o CAIM Brasil continua, né, na sexta-feira, dia 18, com uma nova palestra com o professor Neri, né, que a gente teve aquela primeira interação com ele, né, sobre a história da transformação digital e gestão do conhecimento. E dia 18 de setembro, então, sexta-feira, das 10 às 11h30, a gente vai ter a palestra com o professor Neri, Transformação Digital na Educação, a Educação Digital. E o professor Neri combinou com a gente, né, que montou essa palestra baseado em muitas perguntas que vocês fizeram da palestra dele, né, do CAIM Brasil. E, né, ele combinou com a gente de fazer uma exposição de 30 minutos e 1 hora de conversação, né, porque naquele dia não deu tempo, né, de todo mundo fazer suas perguntas. Fábio, mais uma vez, em nome dos nossos associados, congressistas e da SBGC, agradeço a sua atenção, sua disponibilidade de tempo. Deixo você à vontade para você colocar aí suas últimas palavras, uma última mensagem, o que você quiser. Ok, bom, mais uma vez, obrigado, Fernando, pelo convite, estar aqui com vocês hoje, compartilhando aí um pouco sobre esse tema, né? E me coloco à disposição. Convido vocês a assistirem e acompanharem o podcast Gestão do Conhecimento Simplificada, né? Qual é o objetivo desse podcast? É tratar a gestão do conhecimento de uma forma mais simples. Não quer dizer simplista, tá? É mais simples. Nada contra a contribuição da área acadêmica, né? Vocês sabem, acho que alguns de vocês sabem, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu fui professor universitário há muitos anos, então não tenho nada contra a área acadêmica. Nesse podcast, eu estou procurando trazer respostas mais objetivas, mais simples para questões que são levantadas, e coloco esse podcast aí à disposição de vocês. E se você tiver alguma pergunta que você gostaria que fosse respondida nesse podcast, pode mandar também a sugestão. Na minha apresentação tem meus contatos, fiquem à vontade, ok? Muito obrigado aí a todos pela atenção. Olha que legal. E também a gente está aberto aí, né, Fábio? Conforme a gente conversou aquele dia, você pode propor aí novos temas para a gente discutir, não só no CAIM Brasil, mas ao longo aí do ano, enfim. Né? Tá aberto, o CAIM Brasil vai até dia 30, né? Possibilidades, mas questão de tempo aí talvez, né? Mas estamos aí. Queria agradecer a todos pela presença, pela participação e voltamos então na sexta-feira com o professor Neri. Muito obrigado a todos. Vou encerrar a gravação aqui, tá, gente? A gente pode fazer um